O ar denso da noite abraçava-me enquanto eu revivia aquele momento. Aquela visão que mudou tudo. Era como se o tempo tivesse parado. E todos os anos de espera, de oração sussurrada nas madrugadas, culminassem naquele instante impossível. Meu coração, que há tanto tempo se acostumara à melodia silenciosa da fé, agora batia um ritmo frenético de espanto e reconhecimento. Vocês não vão acreditar no que Deus fez na minha vida, mas prometo que cada palavra aqui é a mais pura verdade de uma jornada, onde o amor da minha juventude retornou, vindo diretamente das mãos daquele que tudo pode. Preparem-se para uma história onde a paciência se encontra com o milagre e a fé se torna tangível. Eu tinha apenas 15 anos quando o vi pela primeira vez. Era um sábado à tarde, e o sol coava pelos vitrais coloridos da igreja, pintando o ambiente com tons de mistério e promessa. Ele estava lá, sentado algumas fileiras à minha frente, com um violão que parecia uma extensão de sua alma. Seus dedos deslizavam pelas cordas, tirando acordes que me tocavam de uma forma que eu nunca havia experimentado. Era diferente. Não era a paixonite adolescente comum. Era uma conexão profunda, quase etérea, que parecia sussurrar sobre destinos entrelaçados. Ele tinha um sorriso discreto, mas que iluminava seus olhos de um jeito que me fazia sentir a pessoa mais importante do mundo, mesmo sem que ele soubesse da minha existência ali, observando-o. Eu o via nos cultos de jovens, nos ensaios do louvor. Nossas trocas eram de olhares furtivos, sorrisos tímidos. Nunca uma palavra além do oi rápido nos corredores. Era uma pureza que hoje parece quase irreal, um afeto plantado nas entranhas da inocência e da fé partilhada. Eu sentia que ele me via também, de um jeito especial. Havia algo inexplicável naquele silêncio, uma comunicação não verbal que falava volumes. Lembro-me de um dia, em um dos nossos poucos momentos de proximidade, quando ele me ofereceu um pedaço da sua maçã durante um piquenique da juventude. Um gesto tão simples, mas que na minha memória se tornou um símbolo de cuidado e ternura. E então, sem aviso, a notícia chegou. A família dele estava de mudança para outra cidade, longe dali, em outro estado. O mundo, para a minha versão adolescente, desabou. Eu me senti perdida, como se uma parte de mim estivesse sendo arrancada. Não houve despedidas dramáticas, apenas um último olhar no culto de domingo. Um olhar que carregava a promessa de uma saudade que eu não sabia quão longa seria. Naquele dia, a certeza de que ele seria o meu, para sempre, se tornou uma oração silenciosa, um pacto secreto entre eu e Deus. Eu sabia que ele se ia, mas algo dentro de mim gritava que aquilo não era um adeus definitivo. Se você está gostando dessa história e quer acompanhar mais testemunhos de fé e amor, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E agora, quero saber de onde você está me assistindo. Deixe nos comentários a sua cidade, estado e até mesmo a hora em que você está ouvindo essa história. Eu vou adorar ler cada um deles. Os anos seguintes foram um misto de espera e amadurecimento. Eu me lembrava dele em cada detalhe, como um perfume que se recusa a ir embora. Minhas madrugadas se tornaram meu santuário. Enquanto o mundo dormia, eu me ajoelhava, derramando meu coração diante de Deus. Não era uma oração genérica. Eu pedia por ele. Pedia que Deus o guardasse, que o moldasse, que o preparasse para ser o homem que um dia estaria ao meu lado. Pedia por detalhes. Pedia por um homem que amasse a Deus acima de tudo, que tivesse um coração grato, um sorriso sincero e que soubesse me guiar com amor e sabedoria. As lembranças dele eram como pequenos tesouros, guardados a 7 chaves no meu coração, reacendendo a chama da esperança cada vez que a dúvida tentava me sufocar. Havia dias em que a solidão pesava, e eu me questionava se estava sendo tola em esperar por algo tão distante, tão incerto. A sociedade ao redor parecia gritar para que eu seguisse em frente, que esquecesse o passado. Mas no fundo, uma voz suave e persistente, que eu atribuía ao Espírito Santo, me dizia para confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Tornou-se meu mantra. Eu buscava refúgio na palavra, encontrando consolo e direção. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37, 4. Essas promessas eram meu escudo, minha fortaleza.
Eu jejuava, louvava, lia a Bíblia, e em cada um desses atos de devoção, sentia a presença de Deus me assegurando que Ele tinha um plano, um tempo perfeito. A luta interna era real, entre a lógica do mundo e a fé que me movia. Muitas vezes, eu me pegava fantasiando sobre um reencontro, imaginando cada detalhe, cada palavra, mas logo me repreendia, entregando tudo nas mãos de Deus, pedindo que a sua vontade, e não a minha, prevalecesse. Ao longo desses anos, eu tentei conhecer outras pessoas, abri meu coração para novas possibilidades, saí com alguns rapazes, tentei enxergar neles o que eu buscava. Eles eram bons, gentis, e tinham suas próprias qualidades, mas algo estava sempre faltando. Era como tentar montar um quebra-cabeça com a peça central ausente. Uma lacuna, um vazio que nenhuma outra conexão conseguia preencher. Era frustrante, e muitas vezes me levava de volta aos joelhos, questionando se eu estava sendo exigente demais, se minha fé estava me impedindo de ver o que estava bem à minha frente. Mas aquela voz interior, a mesma que me pedia para confiar, sussurrava que não era egoísmo, era discernimento. Eu buscava uma profundidade, uma sintonia espiritual que não encontrava. E então, os sonhos começaram. Sonhos vívidos e repetitivos. Ele aparecia, com aquele mesmo sorriso discreto e os olhos cheios de luz. Estávamos sempre em lugares que remetiam à nossa juventude, ou em cenários de um futuro que eu ainda não conhecia. No início, eu pensava que era apenas meu subconsciente projetando meus desejos, mas a frequência e a intensidade desses sonhos começaram a me intrigar. Eles não eram apenas lembranças, eram mais como premonições, pequenos vislumbres de algo que estava por vir. Eu os interpretava como sinais, pequenos acenos de Deus para me dizer: continue orando, eu não me esqueci do seu pedido. Houve uma época em que o desânimo foi tão grande que eu quase desisti. Quase joguei a toalha e decidi que talvez meu destino fosse outro, que aquele amor juvenil nunca se concretizaria. Mas uma música, uma pregação, um versículo bíblico surgia no momento certo, reacendendo a chama, lembrando-me da fidelidade de Deus. A cada vez, eu voltava para minhas orações com renovada intensidade, clamando a Deus que revelasse sua vontade e me desse a paciência para esperar. E então, o impossível aconteceu. Eu estava em um congresso de jovens em outra cidade, acompanhando o grupo de louvor da minha igreja. O ambiente estava efervescente, cheio de energia e adoração. Milhares de pessoas, todas ali com o mesmo propósito. Eu estava no meio da multidão, com os olhos fechados, louvando a Deus com todo o meu ser, quando senti uma presença diferente ao meu lado. Uma energia familiar, quase palpável, que me fez abrir os olhos. E ali estava ele, parado a poucos metros de mim, também com os olhos fechados, a voz forte e melodiosa entoando as mesmas canções que eu cantava. Meu coração deu um salto no peito, um salto que parecia querer escapar pela boca. O mundo ao redor pareceu se silenciar, e tudo o que existia era a presença dele ali, tão perto, depois de tantos anos, aquele mesmo cabelo, o mesmo formato do rosto, e a energia que eu jamais esqueceria. Quando ele abriu os olhos, os nossos se encontraram. O tempo parou. Naquele olhar, eu vi a mesma surpresa, o mesmo reconhecimento que inundava a minha alma. Era um misto de choque, alegria e uma profunda sensação de destino cumprido. Ele se aproximou e o primeiro olá, que trocamos depois de mais de uma década, foi carregado de um peso que só nós dois poderíamos entender. A voz dele, um pouco mais grave, mas ainda com aquela doçura que eu me lembrava, fez meu estômago revirar. Começamos a conversar, ali mesmo, no meio do congresso, como se não houvesse mais ninguém ao nosso redor. Cada palavra era um pedaço de um quebra-cabeça que se montava, e então veio a revelação que me fez chorar. Ele também havia orado por mim, não só por mim, mas pela menina da igreja que tocava a alma dele. Ele também tinha guardado a nossa conexão em seu coração, pedindo a Deus que, se fosse da sua vontade, nossos caminhos se cruzassem novamente. Eu mal conseguia acreditar. As madrugadas de oração, os sonhos, a espera, tudo fazia sentido naquele instante. Foi o clímax de uma fé inabalável, a prova de que Deus ouve cada sussurro, cada clamor do coração. Se essa história está tocando você e te lembrando do poder da fé, não se esqueça de se inscrever no canal para mais testemunhos inspiradores como este.
Agora quero saber de qual cidade e estado você me acompanha e qual a hora exata que você está me ouvindo. Deixe nos comentários. A partir daquele reencontro, nossa história começou a ser reconstruída, mas de uma forma muito mais madura e intencional. Não éramos mais adolescentes sonhadores, éramos adultos que haviam aprendido sobre a vida, sobre a fé e, acima de tudo, sobre a fidelidade de Deus. Decidimos recomeçar com o propósito de honrar a Deus em cada passo. Nosso namoro não foi apenas um relacionamento romântico, foi um ministério. Passávamos horas conversando sobre nossos propósitos, nossos sonhos para o futuro e como poderíamos servir a Deus juntos. Líamos a Bíblia, orávamos um pelo outro e fazíamos planos baseados nos princípios da palavra. A profundidade da nossa conexão espiritual era algo que eu nunca havia encontrado antes. Era como se a espera tivesse nos preparado para apreciar cada detalhe, cada gesto de carinho, cada palavra de encorajamento. Ele era tudo o que eu havia pedido em minhas orações, e muito mais. Seu amor por Deus era evidente em suas ações, em seu caráter, em sua forma de me tratar. Ele me guiava, me apoiava e me desafiava a crescer em minha fé. A preparação para o casamento foi um período de muita alegria e também de grande aprendizado. Não nos preocupávamos apenas com os detalhes da festa, mas principalmente com a construção de um lar que fosse um santuário para Deus. Fizemos aconselhamento pré-marital, buscando sabedoria e direção para enfrentar os desafios que viriam. Cada etapa era permeada por oração e gratidão. Éramos gratos por ter a chance de viver um amor que nasceu na inocência e floresceu na fé, provando que o tempo de Deus é sempre o melhor e que sua vontade é perfeita, boa e agradável. O pedido de casamento foi mágico, um capítulo à parte em nossa jornada. Aconteceu em um lugar que tinha um significado especial para nós. Um campo aberto onde costumávamos orar e sonhar juntos. Ele se ajoelhou, com os olhos marejados e o anel brilhando sob a luz do pôr do sol. Suas palavras eram sinceras, carregadas de toda a história que compartilhávamos, de toda a espera e de toda a fé. Ele disse que eu era a resposta às suas orações, a mulher que Deus havia guardado para ele. E eu, com o coração transbordando de alegria e gratidão, disse sim, sem hesitação. Não havia dúvidas, não havia incertezas. Aquele momento era a confirmação espiritual de que éramos um do outro, feitos um para o outro pelas mãos do Criador. Era a prova viva do poder de Deus em cumprir suas promessas. Sentimos uma paz profunda, uma certeza que só pode vir de uma confirmação divina. Era como se o céu estivesse celebrando conosco, testificando que aquele era o plano perfeito de Deus se cumprindo em nossas vidas. Aquele amor, que começou com olhares furtivos na juventude, havia se transformado em um compromisso eterno, selado pela fé e pela promessa de um futuro juntos, sob a bênção de Deus. Se essa história de amor e fé te inspirou, não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a alma. Hoje, olhando para trás, vejo cada passo dessa jornada com um profundo senso de admiração e reverência. O tempo de Deus é perfeito, e Ele faz tudo formoso a seu tempo. Assim como nos ensina Eclesiastes 3:11. A espera pode ser longa, dolorosa e cheia de incertezas, mas a fidelidade de Deus é infalível. Cada lágrima derramada, cada oração sussurrada nas madrugadas, cada momento de dúvida e cada vislumbre de esperança foram parte do processo divino. Ele estava tecendo a nossa história nos bastidores, preparando não apenas a mim, mas também a Ele, para o momento certo. Se você está esperando, se seu coração anseia por um amor que seja conforme à vontade de Deus, não desista, confie, persevere na oração, busque a Ele acima de todas as coisas. Deus não se esqueceu de você, e Ele é especialista em realizar o impossível. Seu amor tem um tempo certo, e quando ele chegar, será muito maior e mais belo do que você sequer ousou sonhar. O amor da minha juventude retornou, e ele é a prova viva de que Deus honra quem nele confia. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal para mais testemunhos de fé e esperança.